Olá pessoal, hoje vamos falar sobre gráficos de uma função. E se vocês lembram bem, isso já foi tema de outras aulas em séries anteriores. O sistema cartesiano ortogonal de coordenada, né? Então, aí de que ele é composto? Ele é composto de dois eixos, um eixo um eixo dos x e um eixo dos y. E a gente chama o eixo dos y de ordenadas. O eixo dos x a gente chama de abscissas. Uma outra característica é que ele é dividido em quadrantes, onde nós temos o primeiro quadrante, justamente na região onde tanto os valores de x quanto os valores de y, eles são positivos. Então, você veja que aqui a reta cresce em x, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e em y1, 2, 3 e assim vai, sempre positivo. Então, essa região aqui é uma região totalmente positiva. Então, e segue nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, aqui você vai ter o segundo quadrante, onde os valores de y serão positivos e os valores de x serão negativos. Então, a gente tem x negativo e o y a gente tem positivo. Essa é a região do segundo quadrante. Aqui nós temos a região do terceiro quadrante, onde tanto os valores de x quanto de y são negativos. E, finalmente, a região do quarto quadrante, onde o x ele é positivo e o y é negativo. Então, é assim que a gente descreve o sistema cartesiano ortogonal de coordenada. E nele nós podemos, ele é bem útil para a gente determinar pontos e, como o próprio nome diz, coordenadas. Deixa eu apagar tudo aqui. Nós podemos determinar qual é o endereço de qualquer ponto nesse sistema. Então, digamos que eu tenho um ponto aqui, né? Esse ponto, eu posso dizer que ele está na posição x igual a 1 e y igual a 2. E aí eu posso representar ele, esse ponto, aqui eu tenho já um ponto P, vamos dizer que esse aqui seja um ponto S, eu posso representar ele com os dois números de x e y, sendo o x na frente. Então, ele é o ponto 1,2. Desculpe, aqui é menos 2. 1, menos 2. E aí eu sei que, como o x é positivo e o y é negativo, x é positivo e o y é negativo, eu sei que ele está no quarto quadrante. Então, para isso serve o sistema cartesiano ortogonal de coordenada. Ele serve para a gente localizar pontos dentro vamos dizer, desse sistema. Nós podemos localizar, nós temos as coordenadas que a gente pode localizar. É como se fosse o endereço daquele determinado ponto. E a forma como a gente representa. Então, novamente aqui, esse ponto P, ele é representado 3,2. E aí, seguindo, né, para a gente fixar a questão do par ordenado. Então, nós temos aqui esse ponto 2, 3. Então, nós marcamos, está em verde aqui. Um outro ponto, menos 3 e 1. Ele está aqui. E um outro ponto, menos 1,5. Está aqui entre o menos 2 e o menos 1. E o ponto menos 2,5, que está entre o menos 3 e o menos 2. E nós temos o ponto zero também, que seria a origem. Cada um aqui num quadrante diferente, exceto a origem. E aí vale ressaltar que qualquer ponto sobre a reta, vamos dizer esse ponto aqui, ele é representado pelo par ordenado 1, né, no x, e 0 no y.
qualquer ponto sobre as retas, eles não pertencem a nenhum quadrante. Assim, bem como a origem, também não pertence a nenhum quadrante. Então, esses pontos soltos aqui, eles estão dentro do quadrante, mas não a origem ou um outro que esteja depositado sobre a reta. Uma outra coisa que é útil para a resolução de exercícios, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto de um ponto P, 2, esse ponto verde aqui, 2 e 3. Digamos que um exercício ele fale que ele tenha um ponto qualquer, um ponto T, e esse ponto T ele está em, vamos dizer, A,3, ok? E aí ele diz que tem um outro ponto S que está em 2,B, por exemplo. Então, eu não sei quem é B, não sei quem é A. Então, eu não sei marcar esses pontos aqui no meu plano de coordenadas. Então, por exemplo, A,3, eu sei que o Y é 3, então está aqui fixo. Mas o B eu não sei. Desculpe, o A eu não sei. O A eu não sei, então o A pode ser qualquer valor aqui, ó, seguindo aqui. É como se eu traçasse essa reta. Da mesma forma, o 2, vírgula B, eu sei quem é o X. O X é 2, mas eu não sei quem é o B. Então, o B, ele pode ser qualquer valor aqui, subindo e indo até o infinito. Ok? Até infinito aqui. Eu não sei qual é o valor. Mas aí a questão chega e diz assim, ó, o ponto T é igual ao ponto S, no sentido de que eles são iguais, eles estão na mesma posição, no mesmo endereço. Então, o que isso significa? Significa que, se eles estão no mesmo endereço, significa que o meu A ele tem que ser igual a 2. Então, quando eu for traçar, eu tenho T, que é A,3, então o meu A vai ser igual a 2. Porque eu estou dizendo que ele está no mesmo endereço. Então, A igual a 2, aí eu determino T igual a 2,3. E aí eu já marco meu ponto. E pronto. Aí acaba a questão. Ou eu poderia pegar pelo S. Se eu digo que T é igual a S, então significa que o B é igual a 3. Se o B é igual a 3, então o S vai ser igual a 2,3. E aí eu marco. Pronto, acabou a questão. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nessa questão. Veja, temos esses pares ordenados aqui. A menos 1,3. Veja que o x ele é igual a menos 1. E menos 2, eu acho que aqui é menos 2. Deixa eu dar uma olhada. Menos 2, então. Então tem um ponto é a menos 1,3 e o outro ponto é menos 2,2b mais 1. Ela diz que representa o mesmo ponto no plano cartesiano. Então é como que eu tivesse aqui. Eu tenho esse ponto S, eu tenho esse ponto T, e esses dois pontos representam o mesmo ponto do plano cartesiano. Então ele quer que determine A e B. Então, ponto cartesiano aqui. Vamos lá. Eu tenho que, por exemplo, para o S, eu tenho que ele é 3 em Y, né? Y ele é 3. Mas eu não sei A menos 1. Eu não sei quanto é A. Então, o A aqui no X eu não sei, A menos 1. Então, ele pode ser qualquer valor aqui. E aí ele diz que o meu ponto T ele vai ser menos 2 para X, mas eu não sei quem é o B. O B é 2B mais 1. Não sei quanto é. Então ele pode ser qualquer valor aqui. Bom, mas se eles representam o mesmo ponto,
e A menos 1 é o x, né? E o 3 é o y para o ponto S, e menos 2 é o x, e 2b mais 1 é o y para o ponto T, e eles representam o mesmo ponto, significa que eles são iguais. Então, eu posso dizer que esse x aqui é igual a esse x de cá. Dizendo isso, é o mesmo que eu dizer que A menos 1 é igual a menos 2. Então, A vai ser igual a o menos 1 passa para o outro lado, somando. Aí eu tenho menos 2 mais 1. Estou devendo 2, pago 1. Fico devendo quanto? Fico devendo menos 1. E aí, para o B. Para o B, a mesma coisa. Então, eu tenho 3. 3 é igual a 2b mais 1. Isso significa dizer que eu posso dizer que 2b mais 1 é igual a 3. Eu só inverti. Então, 2b vai ser igual a 3 menos 1. B vai ser igual a 3 menos 1 é 2. O 2 que está aqui multiplicando passa dividindo. 2. Então, B vai ser igual a 1. Então, eu tenho que o B vai ser igual a 1 e o A vai ser igual a menos 1. O que é que acontece se eu substituir esses valores nessas coordenadas? Então, vou substituir. Eu tenho o A vale menos 1. Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, vírgula 3. E menos 2, que o B agora é 1, não é isso? Então, vamos lá. 2 vezes 1 mais 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou pegando os valores que eu encontrei para A, e o valor que eu encontrei para B e para A, os valores, e estou substituindo justamente no que foi dado aqui nos pontos, nos pares ordenados. Então, resolvendo aqui, o que eu vou ficar? Menos 1, então, se eu estou devendo 1, e aí faço uma dívida de mais 1, aí no caso estou devendo, tirando 1 novamente, então vou ficar com menos 2. Então, vai ficar o par vai ser menos 2 e 3. E para o outro par, eu tenho menos 2, 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1, 3. Então, é exatamente como a figura diz, ó, representam o mesmo ponto. Se representam o mesmo ponto, eles têm que ser iguais. Então, deu igualzinho aqui. E agora vamos ver a reta que a gente traçou, né? Houve uma interseção aqui num determinado ponto. E que ponto foi esse? Foi o ponto x igual a menos 2 e o y igual a 3. Então, exatamente o que nós encontramos aqui fazendo as contas. E a próxima questão é, escreva as coordenadas do ponto. Exatamente. Nós escrevemos as coordenadas aqui. Então, quando a gente traçou as retas, a gente já encontrou a interseção dos pontos que nos levaram justamente a encontrar o par ordenado aqui. Nem sempre é possível, assim, quando a gente traça essas retas, a gente visualmente encontrar os pontos, porque ele pode dar, vamos dizer que seja uma equação quadrática, etc. Tal, vai dar um número muito quebrado e ele pode dar uma coisa assim no meio aqui. E aí, que ponto é esse aqui, né, que passou do 2,5 e está entre 2,5 e 2,3? Então, nem sempre a gente tem condição de, fazendo essa reta aqui, a gente traçar, mas a gente já passa a ter uma ideia, tá certo? Do valor, dos valores, né, que correspondem àquele ponto, àquele par ordenado. Aqui, o que, que a gente vai fazer? Então, ele está dando os pontos e ele quer que a gente determine, quando for possível, a que quadrante, né, esses pontos pertencem. Então, por exemplo, o ponto 5 e 5,3. Vamos ver aqui, 5,3. Então, se a gente for traçar no nosso sistema de coordenada cartesiana, então a gente vai, o x é 5, o x vale 5,
e o y vale 3. Então, o ponto vai estar aqui. Que quadrante é esse? Então, como a gente viu, esse aqui é o primeiro quadrante. E ele segue um sistema anti-horário. Aqui vai ser o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Ok? Então, nós temos, outra forma de analisar é, o x é positivo, o y é positivo. Qual quadrante em que o x e o y são positivos? É justamente o primeiro quadrante. O segundo quadrante, nós temos o x negativo e o y é positivo. Vou botar entre parênteses aqui, pode ajudar. E o terceiro quadrante? O terceiro quadrante é que os dois são negativos. No quarto quadrante, o y é negativo. Então, x e y. Pronto. Então, aqui quadrante pertence, esse aqui pertence ao primeiro quadrante. A letra B, ó, nós temos aqui, ó, negativo e negativo. Qual quadrante ele é negativo e negativo? É justamente o terceiro quadrante. Então, a gente marca aqui o terceiro quadrante. 1 e menos 3. Então, a gente tem que o x é positivo, mas o y é negativo. Então, esse aqui é o quarto quadrante. Ou a gente vem e traça realmente os pontos para ver onde eles aparecem. Então, vou traçar aqui, ó, 1 e menos 3. Então, ele cai aqui, ó, terceiro quadrante, letra C. O ponto C. E o D, menos 3 e 1, menos 3 e 1, você vê que o Y é positivo. Então, ele é o segundo quadrante. Menos 3 e 1. Tá aqui, ó. O ponto é 0 e 2. 0 no X e 2 no Y. Então, como eu falei antes, logo no primeiro slide, foi o primeiro ou segundo, que se o ponto tiver depositado estiver em cima de um dos eixos, então não pertence a quadrante nenhum. Então, não pertence a quadrante. Então, a gente pode dizer assim, né, não pertence a nenhum quadrante. Quadrante. Aqui eu esqueci de colocar, né? Menos 3 e 1, esse aqui é o segundo quadrante. 3 e 0, mesma coisa. A gente tem o 3,3, mas ele está no. O y é 0. Então ele está aqui no eixo dos x. Então não pertence a nenhum quadrante. Aqui a gente vai tentar determinar aqui as coordenadas dos pontos que são indicados na figura. Então, por exemplo, eu vou marcar um ponto aqui e nós vamos justamente identificar ele. Então, eu tenho aqui... Cadê minha caneta aqui? Eu tenho esse ponto que está aqui e aqui, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto. Então, como é que a gente determina esse ponto? Então, justamente, do ponto, eu desço uma vertical até encontrar o eixo do x e um horizontal eu saio dele e vou até encontrar o eixo dos y. Onde foi que marcou? Então, primeiro vem o x, depois vem o y. Então, esse ponto, vou chamar ele um ponto A. Esse ponto A, ele está localizado na posição 5 e 3. Um outro ponto, vamos dizer que seja aqui. Cadê? Aqui. Aí o que a gente vai fazer? Novamente, eu vou prolongar ele e prolongar a vertical. E aí eu vejo que ele está em x, ele está em menos 2. Então, vou chamar esse aqui de um ponto B. Então, o B está localizado em menos 2
e menos 4. Vamos agora a um outro ponto, digamos que seja aqui. Ó. Ele está aqui. Então, nesse caso, esse ponto, chamado ponto C, o ponto C está localizado em 1 e menos 3. O y é menos 3. Né? Então, faço os prolongamentos necessários aqui para encontrar onde é que ele está, intercepta o x e onde ele encontra o y. Vamos um outro ponto que está aqui, esse ponto aqui. Esse é um ponto D. Onde é que está o ponto D? Então, eu prolongo aqui e prolongo para baixo. No eixo do x em primeiro, ele está no menos 3. Esse aqui é um ponto D. D, ele está no menos 3, vírgula, o y, ele está no 1. Esse é o ponto D. Um ponto E, vamos dizer que o ponto E esteja aqui. Então, esse é o ponto E. Então, no x ele está no 0. X está no 0. Vamos marcar aqui E. X está no 0. E o y está no 2. E um ponto F. Um ponto F, digamos que esteja aqui. Esse ponto F. A gente vê que para chamar F. Então, em x, ponto F, em x ele é 3. E em y ele é 0. Veja que ele não tem altura. Ele está aqui justamente no 0. Então ele é 3 e 0. Ok? Vamos dizer ainda que eu tenha um ponto, foi o FG. Vamos dizer que esse ponto G esteja aqui. Nesse aqui. Ele está aqui, nessa posição. Esse é o ponto G. Então, a gente... Opa, desculpe, era aqui. Não é nesse, não. A gente prolonga aqui e prolonga para baixo. A gente vê que em x ele é menos 2. O x ele é menos 2. E o y ele é 4. G, vamos para a letra H. Então, o H eu tenho aqui nesse ponto aqui. Então, esse é o H. Eu prolongo e aí eu vejo que ele está para o x, ele está na posição menos 5, para o y ele está na posição menos 5. Então, o ponto H é menos 5, menos 5. A gente pode verificar aqui os quadrantes que pertencem, né, também. Então, esse quadrante aqui onde x, y é negativo é o terceiro quadrante. Onde o x é negativo, mas o y é positivo, é o segundo quadrante, e assim sucessivamente. Seguindo aqui, determine A e B para que os pares ordenados de números 2A menos 3 e B mais 2, 2A menos 3, B mais 2, esse aqui é o x, esse aqui é o y, e menos 4 menos 1, esse aqui é o x, e 2b menos 3, esse aqui é o y, eles sejam iguais. Então, vamos resolver. Nós temos aqui, ó. Então, esse x, ele é igual a esse outro x. Esse y é igual a esse outro y. Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos apagar aqui a caneta.
Então, eu tenho que esse x aqui é igual a esse x de cá. Eu tenho que esse y é igual a esse y daqui. Então, vamos fazer a nossa igualdade aqui. Então, eu tenho então que um x é igual ao outro x do outro par. Então, eu tenho que 2a menos 3 ele é igual a 4a menos 1. Então, um x aqui desse par é igual ao outro x. Por que é isso? Porque determine A e B para que os pares ordenados dos números tal e tal, eles sejam iguais. Bom, feito isso, eu tenho a igualdade aqui, eu posso encontrar o A. Vou fazer assim, vou jogar o A para o lado de lá, esse 2A, né? Então vai ficar menos 3 é igual a 4A. A positivo fica como negativo, menos 2A, menos 1. Agora, esse 1 aqui, menos 1, eu vou jogar para o lado de lá, ficar junto com menos 3. Ele é negativo, passa como positivo. Então vai ficar menos 3 mais 1 é igual a 4A menos 2A. Quanto é 4A menos 2A? 2A. Então, 4A, tiro 2A, fico com 2A. Menos 3 mais 1, estou devendo 3, pago 1, fico com menos 2. Menos 2, 2A. E agora eu está multiplicando, o 2 está multiplicando, vou passar para o lado de lá dividindo. Então vai ficar igual a menos 2 sobre 2. Isso é o A. Onde eu tenho que A vai ser igual a menos 1. Pronto. Agora, mesma coisa a gente vai fazer para o B. Eu tenho que B mais 2, B mais 2 vai ser igual a 2B menos 3. Então, vou jogar o B para o lado de lá. Vai ficar 2 é igual a 2B, mais B passa para o outro lado como negativo, menos B, menos 3. E agora eu vou pegar o menos 3 e jogar para ficar junto com o 2. Então vai ficar 2, ele é negativo, passa positivo, mais 3 é igual a 2B menos B é igual a B. Então eu tenho que B é igual a 5. A questão pede que a gente determine A e B. Então, nesse ponto aqui, eu já posso parar. Aqui, eu tenho A igual a menos 1 e B igual a 5. Mas eu posso determinar quem são os pares ordenados, x e y. Basta se substituir o A igual a menos 1, substituir aqui, e o B igual a 5, substituo aqui, por exemplo. Eu poderia substituir também o A aqui ou aqui. E funcionaria também. Vamos fazer isso. Então, vou pegar o primeiro par, então. 2A menos 3. 2A menos 3, B mais 2. Eu tenho que o A é menos 1. Então, tenho 2 que multiplica menos 1, menos 3. E B, que é igual a 5, eu tenho 5 mais 2. Então, esse meu par vai ser igual a 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2, menos 3. E do lado de lá eu tenho 5 mais 2, que é igual a 7. Do menos 2 menos 3 vai dar igual a menos 5. Menos 5 e 7. Esse aqui seria o par ordenado. Ok? Então, seguindo aqui, vamos a esse outro exercício. Manuel testa sua pontaria, lançando 5 flechas que atingem o alvo nos pontos A, B, C, D e E, de coordenadas A, 1, menos 1, B, 2,5 e 1, C, menos 1 e 4, D, menos 4 e o E, 6 e 5. A tabela mostra
quantos pontos se ganha quando a flecha acerta um ponto dentro de cada uma das 3 regiões, conforme mostra a figura. Então nós temos aqui, se acertar na mosca, é 1000 pontos. Na região da cinza claro, 300. Na cinza intermediário, 100 pontos. E aqui fora, 50 pontos. Aí pergunta. Primeiro, para a gente marcar os pontos A, B, C, D e E. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá marcar o ponto A. 1, menos 1. Então, eu tenho 1 é aqui, menos 1 é cá embaixo. O ponto 1, ou ponto A. Então, vou escrever aqui A. Ponto B, 2,5 positivo e 1. Então, 1, 2, meio aqui, 1 aqui. Esse é o ponto B. Ponto C, menos 1 e 4. Menos 1 e 4. 4 positivo aqui. 4. 1, 2, 3, 4. 4 positivo. Esse é o ponto C. Ponto D, menos 4 e 4. Menos 4 aqui. E menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4, menos 4. Aqui. Deixa eu só confirmar. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o ponto D. E o ponto E, 6 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 5 para cima. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6 e 5. Então, esse é o ponto E. Aí ele pergunta, a gente marcou já os pontos A, B, C, D e E. Agora, quantas flechas ele acertou no interior do menor círculo? Ele acertou apenas uma flecha. Então, uma flecha. E, ao todo, quantos pontos ele fez? Então, vamos lá contar. Aqui no interior, valendo 300 pontos. Na mosca ele não acertou nenhum. Então, valendo 300 pontos, ele acertou uma flecha. No ponto intermediário, letra B, ele acertou mais uma flecha. No cinza mais escuro, ele acertou duas. E fora, acertou um ponto fora. Então, aqui é 1 vezes 300, 1 vezes 100 e 2 vezes 50. Isso vai ser igual a 300. Aqui vai ser 100. E aqui vai ser 100. Total vai ser de 500 pontos. Então, 500 pontos. E aí, esse vídeo fica por aqui então. Eu vejo vocês então no próximo. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aumentar a relevância do canal para todo mundo, beleza? Até a próxima.